Você vai aprender física, eu garanto. Quando o sol está a pino, uma menina coloca um lápis de 7 vezes 10 elevado a menos 3 metros de diâmetro paralelamente ao solo e observa a sombra dele formada pela luz do sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ela está próxima ao solo, mas à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde a nitidez até desaparecer, restando apenas a penumbra. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é de 14 vezes 10 a oitava metros e a distância do Sol à Terra é de 15 vezes 10 a décima metros, pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de... representando esquematicamente o que o texto diz. O Sol lá longe, numa distância que eu chamei aqui de H para o solo, e aqui o lápis a uma distância Hzinho. Para que o lápis projete uma sombra no solo, é preciso que a distância H entre o lápis e o solo seja tal que o solo esteja dentro da região do chamado cone de sombra. O limite, a máxima distância, é quando esse H corresponde a uma distância em que o ponto de contato com o solo seja o cone, o vértice do cone. Então, para qualquer distância menor do que a situação em que a distância é igual à que é necessária para no solo se projetar apenas um ponto, que corresponderia ao vértice do cone, toda distância menor do que essa gera uma região de sombra projetada no solo. Como ele quer saber exatamente a partir de quando deixa de ter sombra projetada, esse Hzinho é o que a gente está procurando. E aí, se você perceber, diâmetro do Sol e essas duas linhas que tangenciam o lápis formam um triângulo maior. Diâmetro do lápis e essas duas linhas aqui da tangência do Sol formam um triângulo menor que são proporcionais. E por isso eu posso fazer Hzão, que é a distância do Sol para o solo, sobre Hzinho, que é a distância do lápis para o solo, é a mesma coisa que diâmetro maior, que é o diâmetro do Sol, que eu vou chamar de Dzão, diâmetro menor, que é o diâmetro do lápis. Então eu tenho essa proporcionalidade. A gente pode fazer Hzinho vezes Dzão, produto dos meios, é igual a Hzão vezes Dzinho, produto dos extremos. Então eu teria aqui que o meu H, que é a máxima distância, seria igual a Hzão vezes Dzinho sobre Dzão. Essa seria a expressão para encontrar esse limite. Para saber o valor desse limite é só substituir os dados. Então a gente vai ter aqui que Hzinho é igual. Hzão, que é a distância do Sol até o solo, foi dado 15 vezes 10 a décima, vezes o diâmetro do lápis, o diâmetro foi dado 7 vezes 10 elevado a menos 3. A distância, que corresponde ao diâmetro do Sol, também foi dado 14 vezes 10 a oitava. Fazendo aqui as contas e com cuidado, eu tenho aqui que eu posso simplificar, por exemplo, 7 em cima e 14 embaixo. Vai resultar 2 aqui nessa simplificação. E aí eu tenho 15 sobre 2 dá igual a 7,5 vezes 10 elevado. Como aqui eu tenho um produto, eu somo os expoentes, 10 mais menos 3. E esse 8 que está no denominador, quando passar para o numerador, passa menos 8. Então eu vou ter que a máxima distância do lápis até o solo é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 10 menos 3 é 7. 7 menos 8 é menos 1. Ora, multiplicar por 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. 7,5 dividido por 10
dá 0,75 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, C de coisa fácil, simples, quando a gente sabe o que fazer. E neste tipo de problema é só montar uma proporcionalidade entre os segmentos e substituir os valores. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Fera, perceba pelo texto que ele dá as dimensões dos lados do retângulo da placa e fala da distância dessa placa para cima e para baixo. Mas atenção, fera, na hora de montar a imagem, lembre-se que você tem que partir da fonte luminosa para montar a proporcionalidade. Eu vou imaginar essa placa lateralmente, tá, fera? Então imagina aqui, tentar fazer um desenho meio que em perspectiva, tá aqui a lâmpada. E aí na linha que passa pela lâmpada eu tenho o centro dessa placa que é retangular. Então eu tenho aqui as dimensões, um pouco mais comprido de um lado, um pouco menos do outro. E aí ele diz que a distância do teto para a placa é de 1 metro e que essa placa está distante do solo 2 metros. Aí olha só, fera. Esse lado menor é 0,25, esse lado maior é 0,4, mas eu vou chamar o lado só de L. E ao invés de ver a figura como um todo, pensando ela no espaço, eu vou pedir para você pensar apenas como o lado no plano. A gente tem um ponto, onde está a fonte de luz. A gente tem um dos lados aqui no caminho, que eu vou dizer que tem comprimento Lzinho, e eu tenho o solo aqui embaixo, fera. Se a gente tangencia os raios aqui na placa, eu vou ter um raio que vai passar aqui na bordinha da placa e vai chegar aqui no solo. Daqui para a esquerda, todos os pontos serão iluminados. Pego aqui um raio tangenciando o lado também aqui da direita. Ele vai chegar aqui no solo e todos os pontos daqui para a direita vão ser iluminados. Aqui na frente da placa, fera, tem luz, mas aqui atrás não tem, fera. Essa região que não recebe luz é chamada de sombra própria, porque está no próprio corpo. Essa região aqui de baixo que não recebe luz, mas está no cone aqui, olha, formada a partir desse ponto, é a região do cone de sombra. E aqui embaixo, fera, eu fico com a sombra projetada, que no caso do lado, eu vou dizer que esse comprimento da sombra projetada é Lzão. Atenção agora, fera. No texto, ele diz para a gente que essa medida que separa o teto da placa é 1 metro e que separa a placa do solo é 2 metros. Só que para a gente montar a proporção entre os triângulos, olha só, fera, triângulo menor, a base é o Lzinho, triângulo maior, em que a base é o Lzão. Eu tenho que considerar tudo isso aqui no comprimento. Então, para a gente, o que vale é essa altura somada, é essa distância total que vale 3 metros. Agora, de posse dessa informação, eu posso montar uma proporcionalidade entre esse triângulo menor e esse triângulo maior. O lado do triângulo menor, Lzinho, está para o lado do triângulo maior, assim como a altura desse triângulo menor, fera, que vale 1, está para a altura desse triângulo maior, fera, que vale 3. Se a gente fizer produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a gente vai ver que o lado da sombra é 3 vezes maior que o lado do objeto. Isso aqui permite a gente, fera, saber quais são as dimensões das sombras desses lados. Se aqui eu tenho 0,25 metros, fera, aqui embaixo isso vai projetar uma sombra de 0,75 metros. Se esse lado tem 0,4 metros, fera, vai projetar uma sombra aqui
de 0,4 vezes 3, 1,2 metros. Ou seja, fera, a sombra projetada é um retângulo cujas dimensões são 0,75 e 1,2. Então, eu tenho que a área dessa sombra, que é lado 1, vou chamar aqui lado L1, vezes lado L2, essa sombra vai ter 0,75 vezes 1,2. Fera, faz a conta e confere, você vai encontrar 0,9 metros quadrados. A alternativa correta, a da letra A. Mas, fera, deixa eu te mostrar mais um truque. Isso você vai aprender em geometria, pode conversar com seu professor de matemática. Se você tem uma relação entre os comprimentos proporcionais por 3, você pode dizer que a área maior, a área tem duas dimensões, né, fera? É 3 ao quadrado vezes a área menor. E se eu estivesse falando do volume da pirâmide, fera, comparando a menor com a maior, eu teria que o volume grande, volume tem 3 dimensões, né, fera? Então, seria 3 ao cubo vezes o volume menor. Se a gente calcula quanto vale essa área pequena, olha só, fera, 0,4 vezes 0,25, essa área aqui, 0,4 vezes 0,25, vai dar igual a 0,1 metros quadrados. A área da sombra, então, vai ser 3 ao quadrado, que é 9 vezes essa área menor, 0,9 metros quadrados. Eu tanto posso fazer passo a passo, como eu posso, ao encontrar a medida entre os comprimentos, saber quanto é a razão também entre as áreas e os volumes. Linear é o n elevado a 1 aqui, o n é 3. Área, que é superfície, é o n elevado a 2. E volume, 3 dimensões, é aqui o n elevado à terceira potência. Tranquilo, fera? Muito simples, muito fácil.